As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Boa noite, estamos aqui mais uma quinta-feira reunidos para esse momento de reflexão e, como vocês podem ver, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio e TV Fraternal e é por isso que, novamente, como sempre, eu agradeço aqui pelo privilégio que é gravar esse programa, pelo privilégio que Jefferson, a Mari e o Ricardo me dão aqui de toda quinta-feira estar batendo esse papo aqui com cada um de vocês que me acompanham. Quero agradecer aí também em especial algumas pessoas aí que já estão até mesmo aqui dentro de São Caetano, parando às vezes, agradecendo pelo programa, falando que assiste. Então, quero agradecer pelo carinho de vocês. E para quem ainda não me conhece, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro. Eu sou quiropraxista, massoterapeuta, acupunturista e mestre em Reiki. E diante disso tudo, eu comecei a perceber, enquanto eu estava atendendo os meus clientes, os meus pacientes, que todas essas técnicas elas são muito importantes, elas são muito válidas, só que se a nossa mente não autorizar, nada vai resolver. Se dentro da gente tiverem forças contrárias, forças opostas, forças que são inversamente proporcionais, nada vai melhorar na nossa vida. E lembra que a gente começou toda a reflexão desse ano falando sobre a questão do ano novo. Será que necessariamente faz com que nós tenhamos uma vida nova? Então, se você não assistiu o programa da semana passada, eu te aconselho fortemente a parar esse vídeo e ir lá assistir o conteúdo da semana passada para você não ficar perdido. Porque o que eu vou explicar aqui, o que eu vou trazer aqui para vocês, é baseado no meu próprio autoconhecimento, baseado na minha própria experiência de vida e não vai ter como vocês encontrarem essas informações no Google ou seja lá onde for. Então eu aconselho vocês acompanharem a sequência dos programas, igual uma série que vocês pegam para assistir no Netflix, pega aí para fazer uma maratona do Corpo, Mente e Espírito, Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, se você quiser acompanhar a linha de raciocínio que a gente está trazendo aqui toda quinta-feira à noite para cada um de vocês. E aí o que acontece é que eu comecei a perceber que quando mudava o ano, então, não necessariamente a gente conseguia ter uma vida nova. Por quê? Porque eu não me tornava uma nova pessoa. Então, como é que o ano novo, vai ser uma nova vida, se o protagonista, o personagem principal desta vida, não está fazendo nada de diferente? E aí, olha que estranho. Muitas vezes, a gente quer fazer diferente. Como assim a gente quer fazer diferente? O nosso racional, a nossa mente, que fica rodando os programas dentro de uma parte chamada neocórtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro, que é a parte racional, ela quer fazer as mudanças. Ela sabe que não é legal estar acima do peso, ela sabe que é importante aprender uma outra língua, ela sabe de tudo isso, né? Todas essas promessinhas de ano novo, ela sabe de tudo isso. Só que as nossas decisões, elas são baseadas no nosso inconsciente. E as nossas decisões, elas são muitas vezes pautadas em decisões emocionais, decisões inconscientes e emocionais, que são feitas por uma parte do nosso cérebro chamado sistema límbico, que é lá onde é armazenado todas as emoções. E lá no nosso inconsciente ficam as forças contrárias. E eu não sei se você sabe, mas de 90 a 95% das nossas decisões são todas vindas do nosso inconsciente.
Então é o inconsciente que rege a nossa vida. Se você não colocar luz no seu inconsciente, se você não abraçar e acolher a sua sombra, essa parte que você nega dentro de você, nada vai mudar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer diante do nosso inconsciente, diante daquilo que está dentro de nós mesmos e nos incomoda. Como assim, diante do que está dentro de nós mesmos nos incomoda? Por exemplo, o fato de você saber que você tem que fazer academia, mas você não consegue admitir para você mesmo que você tem preguiça. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que, por exemplo, Luiz, eu era um viciado. Viciado em várias coisas na minha vida. E a primeira coisa que um viciado tem que fazer para sair do vício é o quê? Admitir que ele é viciado. Ou seja, ele tem que ser verdadeiro com ele mesmo, ele tem que contar a verdade para ele. Quanto mais mentiras você contar para você, quanto mais você fizer de conta que eu não tenho preguiça, eu gosto de ir na academia. É que hoje está chovendo, aí não vai dar para ir. Não tem nada a ver isso aí. Você é preguiçoso mesmo. Admita isso para você, porque eu fiz isso comigo e me libertei. E por que a gente se liberta quando a gente conta a verdade pra gente mesmo? Bom, esse cara aqui, ó, ele já dizia isso aqui, ó, Jesus, né? Ele falava o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que o conhecimento, a sabedoria dele não é tão expansivo e tão grande que talvez ele não estava falando até mesmo como a nossa própria mente funciona? Então, quanto mais você ficar mentindo para você mesmo, vai ser pior. Eu percebi isso em mim. E eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo bem particular, mas que eu vou abrir aqui para vocês. Só vocês vão saber, só milhões de pessoas vão saber nesse momento. Que é o quê? Eu passei por algumas cirurgias, por alguns procedimentos, e eu precisava fazer acompanhamento desses procedimentos. E aí acontece que, eu acho que se a gente perguntar para qualquer um, ninguém gosta, né? Todo mundo vai falar que não gosta de ir no hospital, de ter que ficar lá esperando horas e horas para ser atendido, né? Principalmente se você tiver que usar o sistema público, né? Tem muitas vezes que a gente tem que ficar lá esperando durante muito tempo. Só que aí eu comecei a perceber que lá no fundinho, bem no fundinho, tinha uma coisinha de que eu gostava de estar ali. Porque, querendo ou não, era um momento que eu tinha atenção, que eu era ouvido, que o médico parava tudo que ele estava fazendo para olhar ali para mim, para minha cara e falar: e aí, meu filho, você vai melhorar ou não vai? Então, eu comecei a perceber, não só por experiência própria minha, mas também por vários pacientes que eu atendo, que tem muitas vezes que as doenças físicas, elas são um processo da gente querer chamar a atenção. São um processo de a gente querer se vitimizar, querer colocar num lugar de fraqueza, de impotência, como se a gente não pudesse resolver nada disso. Só que tem vários terapeutas, tem várias filosofias de tratamento dentro da terapia que diz que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece. Vocês ouviram o que eu disse? Tudo que acontece. Sabe aquela árvore que caiu em cima do seu carro? Então, você tem uma parcela de responsabilidade em cima disso. Dentro da filosofia, por exemplo, Runa, que é a filosofia antiga do Havaí, que é onde vem uma técnica chamada, por exemplo, Ho'oponopono, eles dizem que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece. E aí você pode estar um pouco revoltado nesse momento ou não concordar, mas eu vou procurar trazer um exemplo aqui para você para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou querendo mostrar. E o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: vamos supor, por exemplo, que você trabalhe como lixeiro. Você recolhe o lixo da rua. E aí o que acontece? Acontece que quando você está lá recolhendo o lixo da rua, foi você que gerou todo aquele lixo? Foi você que fez tudo aquilo, que gerou todo aquele podridão, toda aquela sujeira, todo aquele mau odor, todo aquele fedor? Não, não foi. O lixeiro não foi quem gerou tudo aquilo. Mas o trabalho dele
faz com que ele seja responsável por recolher o lixo. Então tem muitas vezes que a gente não gerou o lixo, não gerou aquela questão, mas a gente se torna responsável uma vez que ela entra na nossa vida. Se entrou na nossa vida, a gente é responsável. Se a gente teve contato com aquela pessoa, a gente é responsável. Por quê? Porque senão a gente está querendo dizer que na vida existe sorte e azar. A gente está querendo dizer que na vida existe aleatoriedade. E se existe aleatoriedade, não existe sincronicidade. E se não existe sincronicidade, não existe uma inteligência que está por trás de tudo, olhando tudo. Então não existe Deus. Se existem coisas aleatórias, se existem coisas que a gente não está sobre o controle, então não existe Deus. Porque tudo está dentro do nosso controle. Tudo a gente pode manipular e entender a melhor forma de agir. E aí, conforme a gente vai passando por determinados traumas e problemas na nossa vida, a gente vai gerando dentro da gente uma certa vitimização. A gente vai querendo mostrar para os outros que a gente é impotente. Tem gente até que faz competição para ver quem tem a vida pior. Vocês já viram isso? Antigamente tinha fila de banco, né? Hoje em dia quase ninguém mais vai no banco. Mas eu lembro que quando eu ficava parado no banco e a caixa do banco demorava para atender, mas se vocês quiserem passar por uma experiência parecida com essa, vai no caixa do supermercado. Começou a demorar para atender, começou a dar problema, todo mundo começa a reclamar. E aí as pessoas começam a reclamar, vai entrando naquela energia da reclamação, aí as pessoas começam a contar os problemas da vida delas. Tipo, tá reclamando, daqui a pouco, né, eu tô precisando ir buscar meu filho, né, e não sei o que, a escola é longe. Aí o que está do lado fala, e a escola do teu filho é onde? Aí a pessoa fala, e o meu, que estuda mais longe ainda, o meu estuda não sei aonde, e meu filho ainda está doente. Aí o outro chega e fala, mas o meu está mais doente, o meu está com o pé quebrado também. E aí as pessoas gostam, né, de entrar nessa energia da vitimização e de ver quem tem a vida pior. E aí tudo isso acontece porque eu percebi que dentro de mim, quando eu estava lá no hospital, eu vi uma figura. E quem que era essa figura? Essa figura era como se fosse um eu meu, né, um Luiz, só que era um Luiz bem doente. Um Luiz assim que era só a pele e o osso. Um Luiz careca, um Luiz todo doente, machucado. E aí eu percebi que parecia demais com um personagem que tem dentro de um filme chamado Senhor dos Anéis, não sei se vocês assistiram, que é um tal de Sméagol, né? O Sméagol é um personagem lá que ele tem um monte de problema e ele é praticamente doente, ele é sem vida. E aí eu percebi que existia essa personalidade, esse alter ego, né, digamos assim, dentro de mim, que queria atenção, que queria se vitimizar, que queria se colocar como frágil, impotente. Para quê? Para que as outras pessoas façam as coisas por mim. Para que eu não precise fazer. Então o Sméagol dentro de cada um de nós, e eu quero que você reflita, se você tem aí dentro de você, é a sua parte preguiçosa, a sua parte vítima, a sua parte que reclama, a sua parte que se põe como frágil, como quem não consegue resolver. Porque o Sméagol lá dentro do filme, ele é como se fosse a parte sombra, a parte oculta, obscura do personagem principal, que é o herói que quer resolver o problema, que é o Frodo. Então, dentro de cada um de nós, eu acredito isso, porque tem dentro de mim, é como se existe uma parte nossa que quer ser o herói, que quer ser o primeiro, só que tem uma força contrária, que é esse Sméagol, que é essa parte sombra, essa parte que é preguiçosa, quer ficar doente, quer ter problema, quer ficar chamando atenção, quer ser vítima. Só que o que acontece com todo esse processo é que, por eu querer sair desse lugar, conforme eu fui percebendo que existia o Sméagol dentro de mim, eu comecei a ficar com muita raiva. Eu comecei a perceber que existia uma sabotagem interna, algo que cortava, minava a minha energia. E aí isso daí me deixava com raiva, com muita raiva, com muito ódio. Até mesmo ódio eu sentia. Ódio de quem? De outras pessoas? Não, ódio de mim mesmo. Por quê? Porque eu comecei a perceber que ninguém era responsável por aquilo. Era eu mesmo que estava causando a situação. Só que aí eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Se vocês começarem a perceber também que na vida de vocês é você mesmo que está causando a situação, então
o que é de magnífico, de mágico que existe dentro dessa história, que você mesmo também pode mudar. Porque quando a responsabilidade é do outro, quando é o presidente que está causando isso, o prefeito, a cidade, a empresa, o carro, aí não é eu estou isento, eu estou livre da responsabilidade. Agora, quando eu começo a perceber que eu sou o responsável, então eu também posso mudar. Eu também posso fazer diferente. E essa outra personalidade que eu falei que existia, ou melhor, existe dentro de mim, que gerou ódio, raiva e tudo mais, eu não vou falar o nome. Ela vai ficar para o nosso próximo programa. Então, quinta-feira que vem, eu espero vocês aí. Eu sei que vocês estão ansiosos, vocês estão começando a se interessar aí pelo conteúdo, mas no programa da quinta-feira que vem, vocês vão saber o nome dessa outra personalidade, desse outro alter ego que provavelmente você também tem dentro de você, tá bom? Então, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, o meu Instagram, se não passou, deve estar passando por aqui, que é o @holoclínica com H no começo. Não esqueçam que toda sexta-feira, às 8 horas da noite, na rua Brás Cubas 137, aqui no Jardim São Caetano, em São Caetano do Sul, a gente aplica reiki, né, devido ao centenário do reiki, a gente está aplicando reiki por 1 quilo de alimento. E para você que está me assistindo em outro país, em outro estado, em outra cidade, não consegue se deslocar até a clínica, mande o seu nome para a rádio ou no meu Instagram ou em algum do meu WhatsApp, nas redes sociais, que aí a gente vai mandar o reiki para você à distância, tá? Lembrando que todos esses alimentos, eles são retirados lá da clínica, a gente traz aqui para a rádio e a rádio libera eles, manda eles, né, em ações sociais para casas espíritas, asilos, orfanatos e por aí vai. Então eu agradeço a cada um de vocês, uma ótima noite e a gente se vê na quinta-feira que vem. Boa noite. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.